Oi, oi pessoas, eu sou o Cleto Araújo e esse é o canal pra quem curte musical. Não sei porque eu fiz um microfone aqui agora, sendo que eu tenho esse microfone. E não, eu não sou bolsominion e não chegamos na época da Copa do Mundo também. Eu tô assim só porque hoje nós vamos falar do nosso teatro musical brasileiro. E como já é costume aqui nessa série de vídeos, que aliás, se você não viu tudo, tá tudo linkado aqui em cima, é só clicar, vai assistindo do primeiro, segundo, terceiro, quarto, até chegar nesse vídeo aqui, que por sinal é o último. Já tô triste, né? Vou sentir saudades de gravar esses vídeos pra vocês. Mas como eu tava falando, já é costume eu vir com lookinhos diferentes aqui e eu precisava representar o Brasil de alguma forma nesse meu look, sem ficar focado no malandro, né? Na ópera do malandro. Então acho que isso daqui dá uma cara mais Brasil pro vídeo de hoje. Se você tá chegando agora aqui no canal, não esquece de se inscrever, ativar o sininho, porque aqui a gente tem novidades, a gente tem vídeos sobre musical toda semana. Compartilha com os amigos que também gostam de musical e, por favor, né, deixa aquele like pra ajudar. Alguns registros nos mostram que o teatro chegou aqui no Brasil junto com a colonização portuguesa, né? Quando descobriram o Brasil, invadiram, os jesuítas queriam converter, né? Queriam catequizar os indígenas, os nativos aqui dessa terra. E aí apresentavam essa cultura, essa outra religião, esses outros costumes através do teatro. Mas não é isso que a gente vai focar aqui hoje. Isso é só pra gente saber que chegaram no Brasil, chegou português, chegou o teatro, jesuíta, pô, tá? Só pra saber disso, porque o que vai interessar mesmo pra história do teatro musical brasileiro vai ser depois do surgimento da ópera lá na Europa. A ópera vai surgir na Itália no final do século XVI. Se você viu o meu primeiro vídeo dessa série, você já sabe mais ou menos, lá tem mais informações sobre isso. Aqui o que a gente vai concentrar é o seguinte: Portugal sempre foi um país muito religioso, muito católico. E Roma, né? Itália tem ali Roma. E aí essa relação do catolicismo de Portugal sempre foi muito próxima da Itália. Então Portugal começa a pegar esse costume da ópera também italiana, começa a absorver esses costumes. E esses costumes são trazidos aqui pro Brasil. Como nós éramos uma colônia de Portugal, né? Não é de se espantar que a cultura portuguesa tenha chegado com muita força aqui no Brasil. E aí, como Portugal absorveu essa cultura da ópera italiana, em meados do século XVIII, a ópera vai chegar aqui no Brasil e vão construir casas de ópera, teatros, mas é tudo muito precário ainda na época, tá? Inclusive os atores, os cantores daqui do Brasil eram amadores, então as óperas que se viam no Brasil nessa época não eram luxuosas como eram na Europa. Mas tudo isso vai mudar com a chegada da família real em 1808. Imagina só que você vive aí bem na sua casa, tá tudo tranquilinho, tudo bem, só que de repente você tem que fugir da sua casa por conta de um invasor, que no caso aqui é Napoleão Bonaparte, né? E aí você vai pra casa de uma outra pessoa, só que imagina, se você já perdeu a sua casa, você vai querer continuar fazendo pelo menos as mesmas coisas que você fazia, né? Com a família real foi a mesma coisa. Eles vieram pro Brasil fugindo de Napoleão Bonaparte e queriam continuar com a vida que eles levavam lá em Portugal, né? Manter os mesmos costumes, frequentar os teatros, as óperas. Então Dom João VI, quando chega aqui no Brasil e vê que não tem condições nenhuma de receber uma ópera, ele manda, ele ordena, ele faz um decreto que obriga a construção de teatros decentes aqui no Brasil. Mas a gente não pode esquecer que a capital do Brasil na época era o Rio de Janeiro. Então esses teatros que seriam capazes de acolher as óperas que viriam de Portugal se concentraram no Rio de Janeiro. E então, com essa nova realidade do Rio de Janeiro, que já era possível abrigar as óperas, Dom João também mandou vir de Portugal muitas companhias de óperas, muitas companhias de teatro para se apresentarem no Rio e entreter a população. Mas, na verdade, queria entreter ele mesmo e a família dele, né? Com a chegada dessas companhias aqui no Rio de Janeiro, as óperas e os teatros vão ganhar um caráter mais profissional. Então vão ter atores profissionais, espaços mais adequados, contratos, casas lotadas. Vai ter uma mudança bem marcada dentro do teatro. E só em 1833 é que vai surgir a primeira companhia de teatro
brasileira, formada só por brasileiros, e foi fundada por um ator muito importante na história do teatro nacional, que é o João Caetano, que tem até teatro aqui no Rio de Janeiro com o nome dele. Não sei se em outras cidades tem, mas aqui, pelo menos no Rio, tem teatro com o nome dele. O tempo vai passando, então os teatros vão se profissionalizando, atores vão se profissionalizando, e o Brasil começa a ter fortes influências dos teatros europeus, principalmente do romantismo, que vai trazer o melodrama pra gente, e o folhetim, que faz parte da nossa cultura até hoje, né? É só a gente ver as novelas. Essas peças melodramáticas começaram a tomar conta dos teatros aqui no Rio de Janeiro, mas logo após essas peças, né? Tipo, acabava uma sessão, era oferecida uma peça curta, cômica, pra quem tava na plateia, pro público sair mais aliviado, respirar, né? Sair mais levinho do teatro. E essas peças normalmente eram bem curtinhas e eram portuguesas. Aí um brasileiro começou a observar bem essas peças, começou a ver a estrutura, ver os personagens e tal, e resolveu adaptar isso de um jeitinho nosso, entendeu? Do jeitinho brasileiro. Esse cidadão que vai se aprofundar e vai pesquisar essas peças portuguesas e vai transformar em algo nosso, se chama Martins Pena, e ele vai criar a comédia de costume aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, né, que é onde estava tudo acontecendo. Ele vai pegar essas peças portuguesas e vai transportar para a realidade brasileira. Então ele vai inserir personagens da nossa cultura do Rio de Janeiro. Ele vai inserir personagens do cotidiano e personagens que a gente pode encontrar em qualquer esquina até hoje, sabe? O malandro que vive na Lapa, as prostitutas. Ele vai inserir essa coisa bem do cotidiano do Rio de Janeiro mesmo, que vai fazer com que a galera se divirta muito. A comédia de costume se torna um grande sucesso no Brasil e vai criar um verdadeiro vínculo com o público, vai cativar um público que vai ser certo no teatro. Voltando um pouquinho no tempo, vocês lembram que lá na Europa a ópera, ela também não foi popular, ela ficou muito elitizada. Aqui no Brasil foi a mesma coisa, né? A galera preferia 1000 vezes assistir uma comédia de costume do Martins Pena do que assistir uma ópera. A ópera era só para as camadas mais altas da sociedade ou para os estrangeiros que vinham, né? Então eles queriam assistir algo similar ao que eles assistiam lá na Europa. Foi aí então que os produtores começaram a pensar: nossa, na Europa as operetas fizeram mais sucesso porque atingiram a camada mais popular. Se a gente trouxer as operetas pro Brasil, a fim de vincular esses dois públicos, né? Quem gosta de ópera e quem gosta da comédia de costume. As operetas então chegam aqui no Brasil, mas é Brasil, né, meu povo? Nós brasileiros, né, temos um jeitinho especial de olhar as coisas. O brasileiro olhou para aquilo, viu aquela opereta, achou super engraçado, riu e debochou daquilo tudo, tá? O brasileiro vai pegar a opereta e vai começar a satirizar, vai começar a criar paródias de operetas, então vai fazer a sua própria opereta debochando das operetas estrangeiras. Isso é genial. Brasileiro não é um povo fácil, gente, nós somos terríveis. Terríveis no bom sentido, né? Deixar claro aqui. Então o que acontece? Essa comédia de costumes do Martins Pena, ela é essencial para a aceitação das operetas satíricas, para essas operetas brasileiras que debocham das operetas europeias, tá? Se a galera não tivesse vivenciado essa comédia de costumes do Martins Pena, talvez não teria feito essa sátira toda em cima das óperas, né? Ou seja, o teatro nacional, ele vai começar a se firmar muito em cima da comédia. Muito parecido também com o surgimento do teatro musical, né? Que foi em cima das comédias. E no meio dessa loucura toda aí de operetas brasileiras, comédias de costume, as óperas também, essa loucura toda no Rio de Janeiro, um empresário ainda resolve abrir uma casa, um café, como que era o nome que eles davam? Era café concerto, tá? Resolve abrir um café concerto no Rio de Janeiro, chamado Alcazar. O que seria esse café concerto, gente? Era quase que um teatro de vaudeville, que a gente também já falou aqui nessa série de vídeos, que era um teatro de variedades. Então, vai ser quase isso, né? A gente vai ter números de dança, números de malabarismo, números cômicos, tudo dentro desse café. A pessoa ia lá pra tomar um cafezinho, fazer um lanchinho e assistia isso. Só que com um pequeno detalhe.
esse café-concerto tinha uma forte influência dos cabarés franceses. Então quem se apresentavam eram sempre mulheres lindíssimas, né? Com pernas longas, muito bem vestidas, muito bem maquiadas, e era destinado a homens. Mulheres também acabavam frequentando, né, o Alcazar, só que a mulher que frequentava o Alcazar não era muito bem vista, porque tinha esse clima de cabaré, digamos assim. E tem um certo cara, um certo brasileiro, que estava viajando pela Europa, assim, a passeio mesmo. De repente, quando ele volta pro Brasil, ele começa a perceber que muitas coisas que estão acontecendo aqui são parecidas com o que está acontecendo lá na Europa. Só que na Europa eles estão um passinho à frente, né? Algumas outras coisas já estão acontecendo lá, como o teatro de revista. Esse brasileiro é ninguém mais, ninguém menos que Arthur Azevedo, e ele vai pegar, então, o que ele viu lá na Europa do teatro de revista, vai trazer pro Brasil e vai juntar com essa coisa da comédia de costume, com essa coisa do cabaré francês ali, vai fazer essa mistura toda e vai ser um grande sucesso na história do teatro de revista brasileiro. E o que era, na verdade, esse teatro de revista? Era um teatro onde pegava notícias, né, que tinham acontecido no mês, ou na semana. Tinha uma revista do ano também, que era tipo uma retrospectiva do que tinha acontecido naquele ano, e eles apresentavam isso em forma de sketch cômica, sempre engraçada, e entre uma sketch e outra eram apresentados números musicais. Esses números musicais, eles não contavam uma história, mas eles tinham ligação com o que tinha acabado de acontecer na sketch. Era tipo uma paródia, sabe? Uma paródia musical de alguma coisa que aconteceu. Tipo o que a Dinê faz hoje, sabe? De ter paródias de músicas falando sobre a política. Nessas revistas que eram apresentadas, né? Tinham também a linha de coro feminina, que aí tinham essas mulheres pernudas, muito bem vestidas também. E também as vedetes, que eram as verdadeiras estrelas do teatro nacional naquela época. As vedetes, elas tomam conta do Brasil mesmo, tipo, elas viram grandes estrelas do nosso país, a ponto de ter fã-clubes para cada uma delas, e esses fã-clubes brigarem entre si. Tipo briga de diva pop que a gente tem hoje em dia. Então acontecia as brigas entre os fãs das vedetes. Se você ainda não conseguiu visualizar muito bem o que seria uma vedete, vou dar alguns exemplos aqui pra vocês. Sabem as chacretes do programa do Chacrinha? Então, tinha um quê de vedete, sabe? Outra também se eu olho pra Bruna Guerran, aqui, né, da atriz de teatro musical. Eu olho pra ela, eu vejo muito uma atriz de teatro musical. Mas, quando eu olho pra Cláudia Raia, eu vejo muito mais uma vedete, sabe? Cláudia Raia tem um quê de vedete, tem um resquício de vedete muito forte. Nossa, inclusive seria uma ótima ideia, né? Fazer um vídeo em homenagem a Cláudia Raia, intitulado A Última das Vedetes. Já tô deixando registrado aqui, tá? Porque se alguém roubar minha ideia, eu tenho como processar depois. Vocês conseguem ver a diferença entre esse estereótipo de uma atriz de musical, de uma vedete? E esse mundo das vedetes, esse mundo do teatro de revista, vai dar uma balançada quando chegar o tal do Bataclan aqui no Rio de Janeiro em 1922. Nossa, olha quanta coisa a gente já avançou na história, né? Aqui esse vídeo é meio corridão mesmo. Mas o que era o Bataclan? Era uma companhia de teatro de revista francês, e ele trazia um luxo a mais, né? Tinham muitas escadarias, muitas mulheres em cima do palco, muita luz, muitas penas, muitos paetês, quase que um carnaval. E é claro, então, que esse tal do Bataclan vai fazer um super sucesso aqui no Brasil, né? Que, gente, é a nossa cara isso. E as revistas nacionais, as companhias de teatro de revista nacionais vão se adequar a esse novo modo de fazer teatro de revista muito mais pomposo. E aí, nessa época, vamos se destacar aqui no Brasil grandes personalidades como Dercy Gonçalves, que eu amo essa atriz, gente. Ela é incrível. Se você não conhece Dercy Gonçalves, vai procurar. Tem uma série da Globo em homenagem a ela, contando a vida dela inteira, e essa mulher era incrível. Dercy Gonçalves, Virginia Lani, que era uma super vedete. A gente também vai ter os atores Oscarito e Grande Otelo também vai surgir nessa época. E o grande
né? Talvez o produtor mais conhecido do teatro de revista até hoje, que era o Walter Pinto. Em algum momento da história, as revistas também começam a ter um certo enredo, né? Além delas serem números musicais ligando sketches, passa a ter um enredo, ter uma historinha entre um sketch e outra, e aí é quando a gente vai chegar nas burletas brasileiras e a gente vai ter um super destaque para a compositora Chiquinha Gonzaga. Vale lembrar que as revistas elas não acabaram, tá? Elas continuaram ali junto com as burletas. Era uma coisa meio que concomitante, sabe? Não teve um período tipo, acabou isso, agora é isso. Não, tava tudo caminhando junto ali. As revistas vão fazer sucesso até a década de 60 aqui no Brasil. E é agora, nesse momento, que São Paulo entra no jogo. Entendeu? São Paulo, a cidade de São Paulo, tá? Não Santo Paulo. São Paulo começa a entrar nesse jogo aqui do teatro, né? Começa a fazer um teatro mais cabeça, um teatro mais intelectual, um teatro mais pensante, um teatro para elite brasileira. E vai seguir um caminho completamente diferente do teatro do Rio de Janeiro, que era voltado para comédia, voltado para o musical, voltado para essa coisa bem popular. São Paulo achava isso horrível. Tá? Essa é a palavra. São Paulo não curtia isso, achava que a população estava empobrecida mentalmente. São Paulo achava que era só entretenimento, sabe? Aquela coisa nariz em pé, meio não gosto do que acontece no Rio de Janeiro. Então vamos fazer o nosso. Vale lembrar então que desde o início desse vídeo, que foi com a chegada da família real, até aqui aconteceu muita coisa na história do Brasil, meus amores. Aconteceu, olha, o Segundo Reinado, aconteceu a Proclamação da República, aconteceu a independência, aconteceu a abolição da escravatura, aconteceu muita coisa que movimentou a história do nosso país, mas que não movimentou tanto assim a história do teatro musical brasileiro. O que vai movimentar mesmo a estrutura do teatro musical brasileiro é o que vai acontecer agora em 1964, que foi o golpe militar, né, a ditadura. Eu tenho um vídeo aqui no canal contando, né, dissecando um pouco a história, vendo por trás do espetáculo Os Saltimbancos do Chico Buarque, que é dessa época. Vou deixar linkado aqui em cima, é um vídeo bem antiguinho, mas que eu faço uma análise mais profunda para entender o que estava por trás desse espetáculo. E no meio da ditadura, então, começa a surgir esse teatro de protesto, onde vai se destacar um rapazinho, entendeu? Um rapazinho que hoje é um senhor, Chico Buarque. Chico Buarque vai pesquisar, então, autores estrangeiros, como, por exemplo, Bertolt Brecht. Brecht. Eu sempre tenho dificuldade de falar esse nome, Brecht. E vai adaptar algumas peças estrangeiras para nossa realidade também, né?
só que de uma maneira muito musical. Ele é o grande responsável pelos clássicos do nosso teatro musical, né? Roda Viva, Gota d'Água, A Ópera do Malandro, tudo isso é do Chico Buarque, né? Edu Lobo também fez algumas contribuições com Chico Buarque ali em algumas peças. Por exemplo, O Grande Circo Místico, que não era uma peça de teatro, né? Era um balé originalmente. Depois, anos depois, aqui nos anos 2000, virou um musical. Mas enfim, tem uma produção teatral através da música muito forte pelas mãos do Chico Buarque. E assim como na história do teatro musical norte-americano, que a gente viu que os anos 60 e 70 são muito característicos pra Broadway, né? Onde a gente encontra musicais tipo Chicago, Cabaré, essa coisa que deu a cara do que é o teatro musical norte-americano, digamos assim, né? Deu a cara dele. Aqui no Brasil, os anos 70 também vai ter isso, com o Chico Buarque, né? Porque quando você para pra pensar, quando alguém te pergunta uma peça de teatro musical brasileira, você vai falar logo A Ópera do Malandro, Gota d'Água, Roda Viva, essas peças todas que são do Chico Buarque, desse período da nossa história. O que será que lhe dá? O que será, meu nego? Será que lhe dá? Que não lhe dá sossego? Será que lhe dá? Será que o meu chamego quer me judiar? Será que isso são horas de tripudiar? Será que ele adora o resto do dia? Será que foi-se embora em má companhia? Será que essa criança quer me agoniar? Será que não se cansa de desafiar? O que não tem descanso, nem nunca terá. O que não tem cansaço, nem nunca terá. O que não tem limite. Isso não vai ficar assim. Eu vou me vingar. O que não tem juízo. Eis o malandro na praça outra vez, caminhando na ponta dos pés, como quem pisa nos corações que rolaram dos cabarés. Entre deuses e bofetões, entre dados e coronéis, entre parangolés e patrões,
Nessa mesma época, a gente vai começar a fazer as nossas próprias versões de espetáculos da Broadway. A gente vai ter My Fair Lady com Bibi Ferreira e Paulo Otran, vai ter também Pippin com a Marília Pêra e o Marco Nanini, lembrando que, tipo, a Marília Pêra, ela foi a primeira mulher na história do musical Pippin a interpretar o personagem mestre de cerimônias. Depois dela, outras mulheres passaram a interpretar esse personagem e, mais recentemente, no último revival de Pippin na Broadway, foi uma mulher que assumiu esse papel. Então, olha, o Brasil, anos-luz na frente. A gente também vai ter Hair com Neila Torraca, olha isso. Mas vale lembrar que essas montagens, elas não são franquias como a gente vê hoje, tá? Eram versões, adaptações do que estava se vendo nos Estados Unidos. O teatro musical vai dar uma adormecida aqui nessa história do Brasil. E aí é nos anos 90, quando a Broadway começa a fazer as franquias, né? Começa a liberar franquias para os espetáculos passarem a ser vendidos e montados encaixotadinhos do jeito que são, lá na Broadway, é que o teatro musical brasileiro vai ter um reavivamento onde, em São Paulo, logo no lugar onde desdenhou do teatro musical, não é mesmo? A gente vai ter no final dos anos 90 e início dos anos 2000 uma montagem de Rent, que vai dar uma movimentada aqui no Brasil, mas o estrondo mesmo vai vir lá em 2001, se eu não me engano, com uma franquia de Os Miseráveis. E isso sim vai dar uma movimentada, que vai estrear ali no Teatro Paramount, que aí depois se tornou Teatro Abril e agora é o Teatro Renault. E desse momento então pra cá, o negócio só vai crescer, entendeu? O teatro musical, como a gente vê hoje em dia no Brasil, só vai aumentar cada vez mais por conta de produtoras como a T4F, Ateliê de Cultura, Aventura Entretenimento. Vale também a gente lembrar de alguns produtores / atores que são muito importantes para a história do nosso teatro musical, principalmente nessa pegada aí pós-ditadura, né? Como, por exemplo, Miguel Falabella, Cláudia Raia, Charles Miller e Cláudio Botelho. Mas o nosso sucesso nacional mesmo, quando a gente para pra pensar, né, tipo, tirando as franquias, tirando as versões internacionais, o que é nosso mesmo nessa década, né, nos anos 2000, 2010, e que faz muito sucesso aqui no Brasil, são as biografias. Aí a gente vai ter biografia de cantor, biografia de piloto de carro, biografia de apresentador, biografia de todo mundo que você imaginar, a gente vai ter no nosso teatro musical e vai ser um verdadeiro sucesso, vai atrair muita gente para dentro das salas de teatro. Vale, quero ver, vale tudo, que delícia! Vale, vale tudo, vale o que quer, vale o que quer, só não vale dançar homem com homem, mulher não quer, tanto mais!
Tendo visto esse panorama, então, de como foi surgindo o teatro musical no Brasil e essa diferença de Rio e São Paulo, acho que a gente consegue identificar o porquê das produções de São Paulo serem tão diferentes das produções do Rio hoje em dia, né? Porque, infelizmente, o teatro musical aqui no Brasil ainda se concentra muito no eixo Rio-São Paulo. Pra mim, devia se espalhar pro Brasil inteiro, entendeu? Vamos tomar conta do Nordeste, do Norte, do Sul, do Centro-Oeste, mas fica só entre São Paulo e Rio de Janeiro. E se a gente observar bem, em São Paulo a gente tem uma cultura muito dos espetáculos de fora, dos espetáculos mais clássicos, né? O que vem da Broadway, o que vem do West End. São Paulo tem isso muito forte, de uma cultura mais rebuscada, mais elitizada, né? Como a gente viu na história na história aqui que a gente contou hoje, né? Vocês viram que São Paulo sempre foi mais elitizado. Enquanto no Rio de Janeiro, a gente vê cada vez mais produções nacionais, produções brasileiras, produções do nosso jeitinho. É claro que ainda não existem grandes números de musicais. Quando eu falo grandes números, quero dizer grandes quantidades de musicais genuinamente brasileiros, né? Com textos autorais, com músicas autorais. A gente tá vendo despontar aí no mercado o Vitor Rocha com espetáculos completamente autorais, espetáculos incríveis que mostram que a gente tem condições sim de fazer o nosso teatro musical, de fazer os nossos textos, as nossas músicas. Tá na hora da gente não parar, né? Porque a gente também gosta de uma coisinha que vem de fora, não vou mentir, mas tá na hora da gente investir mais nas nossas produções. Então, com isso, a gente chega ao fim da nossa série Catarse, a história do teatro musical. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam, todos vocês que curtiram, todos vocês que têm comentado e têm interagido comigo, têm refletido em cima dessas coisas que eu vim apresentando para vocês. Espero que essa série seja de muita importância para o estudo de vocês, que traga muitas informações, que traga muito aprendizado para vocês. E pra gente encerrar, né, tem duas coisas, né? Não esquece de dar o like, de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com os amigos, mas também eu vou deixar pra vocês aqui pra gente encerrar com chave de ouro essa nossa série, um vídeo que eu acho que é obrigatório, tá? É obrigatório pra você que estuda teatro musical, ou pra você que gosta de teatro musical, ou simplesmente você que gostou de ver essa série e quer entender mais sobre teatro musical. Então eu considero esse vídeo que eu vou deixar aqui pra vocês nesse finalzinho obrigatório, tá? Todo mundo deveria assistir esse vídeo, todo mundo que curte musical deveria assistir esse vídeo, porque é uma verdadeira aula. A gente se encontra no próximo vídeo do canal. Beijos, mas agora, senhoras e senhores, com vocês, Bibi Ferreira interpretando Gota d'Água de Chico Buarque. Meu corpo, minha alegria, já estanquei meu sangue quando fervia. Olha a voz que me resta, olha a veia que salta, olha a gota que falta pro desfecho da festa, por favor. Deixa em paz meu coração, que ele é um pote até aqui de mágoa, e qualquer desatenção faça não. Pode ser a gota d'água, pode ser a gota d'água, pode ser a gota d'água. Tudo está na natureza encadeado em movimento. Cuspe, veneno, tristeza, carne, moinho, lamento, ódio, dor, cebola e coentro, gordura, sangue e frieza. Isso tudo está no centro de uma mesma estranha mesa. Misture cada elemento, uma pitada de dor, uma colher de fermento, uma gota de terror. O suco dos sentimentos, raiva, medo ou desamor, produz novos condimentos, lágrima, pus e suor. Mas inventa um segmento, intensifique a mistura, temperódio, lagrimento, sangare com tristezura, carnento, venemoinho, remexa tudo por dentro, passe tudo no moinho, moa carne, sangue e coentro, chore, envenene a gordura, você terá um unguento, uma baba grossa e escura, essência do meu tormento, em molho de uma fritura de paladar violento que engolindo, a criatura repara no meu sofrimento com a morte lenta e segura. Eles pensam que a maré vai, mas nunca volta. Até agora eles estavam comandando meu destino e eu fui, recuando, recolhendo fúrias. Hoje eu sou onda solta e tão forte quanto eles me imaginam fraca.
Quando eles virem invertida a correnteza, quero ver se eles resistem à surpresa e quero saber se eles resistem à ressaca.